falaremos sobre os participantes da casa e suas atividades. Em dias de reuniões públicas, o acesso a um centro espírita é franqueado a todos. Normalmente, nesses dias, são realizados trabalhos de discussão doutrinária e de aplicação de passes. Há casas que, ao receberem aqueles que chegam pela primeira vez, realizam uma pequena entrevista, de modo a conhecê-los e esclarecê-los sobre a rotina dos trabalhos. Em determinados trabalhos, notadamente os de caráter mediúnico, o acesso é restrito àqueles que já estão integrados à casa, nada impedindo que outros, a seu tempo, também participem desses trabalhos. Sempre lembrando que precisamos nos habilitar para a especificidade do trabalho mediúnico. Quando participamos de uma religião, é importante estudá-la para que tenhamos um mínimo de conhecimento a seu respeito. É comum vermos certas pessoas que frequentam determinadas religiões pouco saberem o seu conteúdo filosófico doutrinário. Aprendemos que, para entender a doutrina espírita, precisamos dela participar. E que isso não acontecerá se não assumirmos o ônus do aprendizado, através da frequência nos cursos básicos e avançados de Espiritismo, de leitura das obras básicas, onde podem ser aprendidos os fundamentos da doutrina. Tudo aquilo que nós já falamos aqui, né? Difundimos a ideia de que nossos estudos doutrinários devem começar com o Pentateuco Espírita, formado pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas e a Gênese. Ou melhor, Obras Póstumas não, Céu e Inferno, né? E a Gênese. Está errado aqui. Isso significa dizer que devemos começar pelo começo, para que possamos fazer um estudo lógico e racional. Podemos fazer isso sozinhos, e há muitas pessoas que o fazem. Porém, reunidos em grupo, podemos discutir os temas estudados, eliminar eventuais dúvidas, aferindo assim o conhecimento adquirido. E aqui tem obras póstumas, né? Obras póstumas faz parte da que é o céu e o inferno. Então é interessante, quando nós falamos dos participantes da religião, para participar da religião, nós precisamos aderir a essa religião. Nós temos que nos dar de corpo e alma aos estudos de sua doutrina, de sua filosofia, para que nós possamos ter o conhecimento necessário para que nos esclareçamos e possamos eventualmente esclarecer também aqueles que ainda estão iniciando. Aqui o Antônio Coelho falou exatamente isso, né, no bloco anterior, que nós precisamos ensinar, não sei se ele falou agora, não lembro se ele falou em off ou falou no bloco, nós precisamos aprender para depois ensinar, né? Então nós precisamos assumir essa responsabilidade, porque evidentemente nós não podemos adquirir um tesouro e enterrá-lo. Nós precisamos fazer com que esse tesouro frutifique, né? Ele se expanda, e a expansão do conhecimento que nós temos, ela deve ocorrer quando nós, ao nosso modo, né, na nossa vez, possamos também ensinar, né? Então isso é importante. E eu acho que o ponto aqui que eu acho é tudo interessante, eu acho, né? Mas um ponto importante às vezes a pessoa diz assim: nós não precisamos ter uma religião, basta que nós estudemos a religião, alteremos o nosso comportamento, então isso eu posso fazer sozinho. Então, se fosse assim, e se isso fosse absoluto, nós não precisaríamos dos grupos religiosos. E o grupo religioso é importante exatamente porque nós temos, em discutindo aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos, nós podemos discutir e tirar dúvidas. Eu pus aqui eventuais dúvidas porque eu fui bonzinho, né? Porque dúvidas é o que mais nós temos, né? Às vezes a pessoa no trabalho fala assim: eu tenho uma dúvida, né?
E a gente fala assim, poxa, então você é um felizardo, porque nós temos inúmeras, não é? Inúmeras dúvidas. E estando em conjunto, nós vamos dialogando, vamos criando inclusive empatia com o grupo para que possamos desenvolver um estudo a contento e podermos nos desenvolver dentro da religião que escolhemos. E o Espiritismo não é diferente. Nós precisamos desses encontros para que sedimentemos esse conhecimento. Eu tenho essa frase aqui que você colocou, que eu concordo. Difundimos a ideia de que nossos estudos doutrinários devem começar pelo Pentateuco. Você sabe que às vezes nós das casas espíritas mesmo pecamos nisso, porque as palestras públicas que a gente faz, às vezes não tem nada a ver com o Pentateuco. As pessoas vão lá falar coisas que não tem nada a ver com a doutrina muitas vezes. E como a gente comentou no bloco anterior, como dizia o Herculano Pires, na doutrina está cheio de novidadeiros. E a gente recebe essas pessoas, às vezes, que são pessoas boas, bem intencionadas, mas a gente tem que tomar cuidado que eles vão falar coisas que muitas vezes, para aquela pessoa que está lá a primeira vez ou a segunda vez, ela vai achar que aquilo é espiritismo e depois não tem nenhuma relação com a doutrina espírita. Eu vou dar um exemplo recente, e vocês que são da USE, que devem conhecer o Alexandre Fonseca, lá de Campinas, que ele é mestre, e ele é da USE de São Paulo, embora mora em Campinas. Ele é mestre em física quântica. Então aí está essa febre de falar de física quântica na doutrina espírita. Vocês podem procurar, tem na internet aí. A física estuda a matéria, o espiritismo estuda o espírito e as relações com o mundo espiritual. E a gente recebe às vezes essas informações na casa espírita. Nossa, física quântica, o fulano está falando. O que tem a ver com o espiritismo? Nada. E a gente leva para a pessoa falar, e a pessoa que está ali acha que aquilo é espiritismo. Então, deve haver um cuidado, acho, nosso, das casas espíritas, em levar para as pessoas o conhecimento dos fundamentos, como você mencionou aqui, né? Que são as obras fundamentais, primeiro, para depois, quando vier coisas que não condizem, não estão de acordo com as obras fundamentais, a gente descarte. Principalmente essas mensagens do WhatsApp, que são atribuídas ao Chico, que não tem, muitas vezes, nada a ver com a doutrina. E jamais o Chico falaria. Não é? Então, você vê que as pessoas, às vezes, elas são bem intencionadas, querem trazer coisas diferentes, e na realidade, doutrinariamente, sem fundamento. Zero. Sem dúvida. Né? E aí, as pessoas chegam lá, o dia que você fala, por exemplo, alguma coisa doutrinária, fala, nunca escutei falar nisso, de onde esses caras tiram? Ah, dos livros de Kardec. Putz, esse Kardec, hein? Então, quem que é esse cara, né? Quem que é esse tal do Kardec? Então, aí, os fundamentos da doutrina ficam esquecidos. E a gente se perde, às vezes, nisso. E eu mesmo, na nossa casa espírita, já chamei pessoas para falar algumas coisas que não tinha nada a ver com a doutrina. E aí você colocou isso, eu achei de forma brilhante, é bom para a gente ficar esperto, né? A gente ficar atento. É porque se o Pentateuco nos traz os fundamentos, né, como nós dissemos, tudo que for espúrio à doutrina, nós teremos como identificar. É isso. Não é? Exatamente. Essa questão do estudo também que vocês falaram é muito importante, porque a questão que você abordou do autodidata, né? Eu acho que a questão do autodidatismo, ela pode ocorrer, mas eu não vejo como. Porque o autodidata é aquele espírito que já nasce com determinado conhecimento e ele só relembra o que ele já sabia. Esse é o autodidata, na minha concepção. Porque uma pessoa não consegue alcançar o entendimento se não for através do conjunto da sociedade. Tanto que nós temos a lei de sociedade lá no Livro dos Espíritos. Uma das 10 leis é essa lei de sociedade. Nós nascemos para conviver em sociedade. Cristo nos deu o exemplo levando consigo 12 apóstolos. E ele foi o espírito mais iluminado que já passou por aqui, né? Se quisesse, podia ter espalhado a Boa Nova de outra forma. Arranjou ali 10 apóstolos e 12 apóstolos caminhou com eles, fora os outros 72 que vieram depois e tal. Bom, mas enfim,
estudar é sempre melhor em grupo. E essa é a função das casas religiosas. Porque as pessoas trocando ideias entre si, eu pegando um pedacinho da ideia do Antônio, da sua, do José, a gente junta tudo isso e tira a conclusão da gente. Né? Agora, se eu tenho só a minha ideia e um determinado livro, ainda que seja uma obra da Allan Kardec, será que eu vou conseguir atingir o fundo daquilo? Né? Então, assim, vai ficar sempre muito limitado a questão da lógica, a questão conclusiva, né? A questão do racional, ela vai ser sempre muito limitada se eu não contar com a ajuda e colaboração do resto da sociedade. Até porque você não pode exercer a caridade, né? Sozinho, Não tem jeito. e aí? Aí acabou a evolução. Pois é. O Kardec mesmo já formou lá, quando ele foi fazer começou a doutrina, ele criou o que primeiro? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele já formou uma sociedade ali, né, de um grupo de estudos. Só que o estudo é importante, só que tem muitas vezes, lógico, pegar sempre nas obras básicas como fundamento para o nosso entendimento, né? Mas temos que ver até onde, como ele falou aqui muito bem, será o que nós estamos estudando. Selecionar bem o que estamos estudando, porque senão nós vamos perder no conhecimento que nós vamos aplicar aonde esse conhecimento de física quântica. Nós deixamos de prestar atenção numa questão muito simples. A gente fala assim, obras básicas. O que é base? Base é algo que você faz por baixo para construir algo em cima. Exato. Entende? Obra básica. O que é obra básica? Você lê primeiro a obra básica, você constrói a sua base, e em cima dessa base você constrói o espiritismo. Exato. Porque se não for assim, você está construindo um castelo de areia. Pode cair a qualquer momento. Essa questão também do participante, né, o candidato a participante do Espiritismo, ir ao centro só para ouvir palestra e escutar as palestras e tê-las como verdade absoluta, é um erro muito grande. É um pouco cômodo, né? Exatamente. Porque às vezes eu cometi um equívoco aqui, escrevendo. Falando, eu teria muito mais possibilidade de cometer equívocos. Eu cometi o equívoco aqui, colocando uma obra que não é da codificação, e ficou grafado aqui. Não é? E se alguém fosse ler, já ia assumir a Obras Póstumas como um livro da codificação. E o céu e o inferno ficaria fora. Exatamente, e a principal, que é o céu e o inferno, Mas ficaria vê fora. a responsabilidade da informação que a gente leva para as pessoas. Né? Você fez isso com o maior carinho, com a maior atenção, por uma distração no momento que logo você corrigiu aqui, hora você percebeu que estava errado, mas às vezes a informação que a gente está falando lá na Casa Espírita, a pessoa que está ali escutou e para ela aquilo é a verdade. Ele só percebeu que ele tem a base. Pois é. Você vê? Conhece. Exatamente. Então, e a pessoa que não conhece, como é que faz? Sem dúvida. Nós, quando começamos, ainda jovem, na doutrina, aqueles que já partiram para a pátria espiritual, sempre nos diziam assim, o que eu estou falando está nas obras. Então, procure nas obras para que vocês possam ter por vocês mesmos o entendimento, que pode ser até que não seja o mesmo entendimento, a mesma interpretação que eu estou fazendo. E nesse sentido, nós se interpretarmos de forma diferente, nós temos como discutir em grupo, né? E essa coisa da doutrina, no estudo, à medida que a gente vai buscando conhecimento, lendo mais livros, trocando informações, o nosso entendimento vai mudando, né? A gente vai se aprimorando. E é assim em tudo na vida. Mas a gente não percebe que na doutrina também é assim. A gente acha que não, na doutrina é diferente, está lá. Mas não, precisa que a gente se esforce para... Pois é, porque, sabe, são, como você mencionou, o Calixto, eu estou falando você, às vezes os nossos ouvintes não sabem quem é o você, né?
A pessoa vai lá na casa espírita, ele não sabe exatamente quem é quem, o que é o que, né? A gente precisa levar a informação correta para a pessoa. Então, a gente precisa refletir um pouquinho nessas questões para que os novos, as pessoas que estão buscando a casa espírita agora mais recente, elas possam receber a informação de forma correta. É interessante que o nosso programa ele tem em vista os espíritas, mas principalmente os não espíritas, aqueles que são leigos da doutrina. Mas então nós escrevemos ou que tentamos falar exatamente para mostrar para os não espíritas o que é o espiritismo, ainda que minimamente. Mas nós acabamos colhendo de roldão os espíritas também, porque muitos espíritas estão nessa condição, apesar de estarem por muito tempo participando da doutrina, não têm um conhecimento fundamental do que é a doutrina, do que é o espiritismo. Né? Até porque também, como os frequentadores, existe um certo comodismo. E a gente, nessas questões, a gente acaba se acomodando mesmo e a gente arruma as mais diversas desculpas para isso. E a gente só não percebe que a gente está enganando a nós mesmos. O que acontece? Que a maioria das pessoas que vão buscar a doutrina espírita são de que religião? Muitos são católicos, como nós também já fomos católicos um dia, né? E agora, ele só vai lá na missa no domingo, assiste a missa, vai para casa e pronto, acabou. Né? Não busca o entendimento adequado, mesmo que dentro da Igreja Católica eles têm grupos de estudo, mas quantos que participam de grupos de estudo lá dentro? Outras religiões, denominações religiosas também. Se você falar quantos grupos de estudo existem dentro de todas as religiões, é porque a humanidade por si só ela não vai buscar o conhecimento necessário. O conhecimento espiritual nos foi passado que vai lá na missa uma vez, um dia na igreja já está bom. E não é isso, não é o suficiente. Bem, amigos, a conversa está muito boa, né? As quase 2 horas não são suficientes para tanto assunto, não é? Então, nós convidamos vocês para os agradecimentos aos ouvintes, né? Pela audiência. Então, José, boa noite a todos que nos ouviram, que tenham toda uma paz de espírito e que possamos estar presentes novamente na próxima semana. Eu quero aqui aproveitar um momento para convidar a todos, na medida do possível, que conheçam também o nosso site, o kardec.tv. Lá, além dos nossos vídeos e palestras, nós temos disponibilizado todas as obras fundamentais da doutrina, tem lá livros, quem quiser pode baixar, a Revista Espírita, inclusive, que é um manancial muito grande de conhecimento. Na nossa página do YouTube, que é o YouTube Allan Kardec TV, então também tem vídeos e algumas coisas que nós fazemos ao vivo, sempre com o objetivo de divulgar a doutrina. A todos o meu abraço e que o Mestre Jesus possa nos acompanhar agora e sempre. Eu também agradeço a audição do programa e que nós possamos estar aqui nos programas vindouros. Antônio, Calixto, agora Reinaldo. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus, né, por poder participar de uma mesa com amigos tão diletos, né? Calixto, Antônio, José, Ivelise, todos vocês aqui, nossos corações, eles batem na mesma direção. Então isso para nós é gratificante. Nós encontramos pessoas que comungam do mesmo ideal. Então eu gostaria de agradecer por isso, por vocês me permitirem participar com vocês, pela oportunidade da noite de hoje. Agradecer aos ouvintes que ficaram conosco e um agradecimento especial ao Antônio Coelho, que veio de tão longe aí para nos brindar com um pouquinho mais de conhecimento espírita. Uma boa noite a todos. E assim, queridos ouvintes, nós encerramos o programa Quinta de Luz, desejando que a paz de Jesus esteja presente em seus lares e que na próxima semana estejam junto conosco para aprendermos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que nos assiste.
muito boa noite. Pode falar.